Então, vamos lá. Doutora, fala um pouquinho para a gente, como é que a senhora vê a incidência do câncer de mama no pós-pandemia? Bom, não houve, né, uma redução da incidência. O que houve com a pandemia foi um atraso de diagnóstico. Foi uma preocupação nossa, da comunidade médica em geral, porque os serviços que estavam paralisados naquela fase de distanciamento eram exatamente os serviços médicos que não eram de urgência, e envolvido ali todo o serviço seletivo de realização de mamografia, de exames de detecção precoce. Então, a gente percebeu, e a gente vê isso lá com os números do COL, que houve uma diminuição da chegada dos casos novos nesse período de 2020 a 2022. Mas quando a gente saiu do isolamento e os exames voltaram a funcionar normalmente, vieram os diagnósticos, mas já com casos mais avançados. Então, a gente nitidamente viu uma queda da chegada de pacientes novos e, de repente, quando esses pacientes chegaram, a gente observou um aumento do estadiamento, né? A gente começou a perceber que os pacientes chegavam com a doença mais avançada, exatamente por ter diminuído essa realização dos exames de detecção precoce. Inclusive, ontem eu fiz um levantamento, estimativa, quando eu faço palestra, e tem esse dado, doutora, que é muito importante. Então, foi em pessoas, em porcentagem, acho que eram 17% da população, e 1,3 bilhões de pessoas deixaram de contribuir com o plano de saúde. E aí eu até computei para elas, imagina a quantidade de mulheres que deixou de fazer mamografia, que deixou de ir no ginecologista, porque para a mulher é uma rotina, né? Sim. E que para quem já faz mamografia todo ano também. Então, imagina a quantidade de pessoas que ou tentou ir pela rede, ou simplesmente não foi pela pandemia, ou não foi porque não tem mais plano de saúde. Então, eu imaginava isso. Exatamente, né? Porque daí chega mais agravado, porque pulou-se a fase do diagnóstico precoce, né? Os serviços de imagem, eles estavam fechados, né? Eles não, ambulatorialmente, você não tinha condição de fazer um exame de imagem por muitos meses, né? Então, isso fez o atraso diagnóstico. Então, independente de plano de saúde, de SUS, de particular, da forma que chegou fosse... Chegou a ficar fechado, então? Chegou a ficar fechado. Nos primeiros meses, chegou a ficar fechado. Porque não era urgência e emergência, né? E aí esses exames, né, de prevenção ou detecção precoce, eles são exames eletivos. Então, foi exatamente o que foi parar, o que podia ser parado naquela época. Naquele momento, Naquele momento. Para se cuidar dos outros pacientes, né? Exatamente. E aí, depois, o prejuízo a gente veio a observar mais tarde. E aí, agora, colo cheio. Isso. E, infelizmente, o que a gente vai até vir a falar mais para frente a gente diminui muito a chance de cura quando a gente pega uma doença mais avançada. E essa que é a situação da falta da mamografia, da falta do screening, né, do rastreamento. A gente pegar a doença mais avançada quando ela já é metastática, quando ela não tem chance de cura, ou quando ela já é avançada e a doença tem um índice de recorrência muito alto. É isso que eu ia perguntar agora, né? A gente ia falar da questão do início, né? O quanto isso é importante, né? Do diagnóstico ser feito precocemente. Sim. A gente divide os cânceres de mama basicamente em doença precoce e doença avançada, tá? Quanto mais precoce, quanto menor quanto menos comprometimento linfonodal tem, maior a chance de cura. E na doença avançada, a gente já tem um índice de recorrência maior, e na doença metastática, geralmente a gente não fala em cura, né? A gente fala em tratamento paliativo, com a intenção de aumento de sobrevida. Então, isso é muito nítido no câncer de mama, que a gente aumenta muito a chance de cura com o rastreamento, que é o papel da mamografia. Tá, existe uma coisa também que as pessoas perguntam sempre, um único tipo de câncer de mama? Como que é isso, falando a nível celular? Não. Hoje em dia, na verdade, a gente sabe que o câncer de mama, na verdade, ele é várias doenças. A gente tem, à medida que a gente foi aprendendo, né, e com toda a tecnologia que nós temos hoje, a gente sabe que o câncer de mama ele é muito diverso. O câncer de mama numa paciente de 80 anos,
receptor de hormônio positivo, é uma doença indolente, que cresce devagar, que não metastatiza, ela é uma doença completamente diferente de um câncer de mama numa mulher de 30 anos, que é receptor de hormônio negativo ou chamado triplo negativo, que a gente sabe hoje que é uma entidade mais grave, com maior chance de metástase, com maior chance de recorrência. Então, hoje em dia, a gente leva muitos fatores em consideração para classificar, não é só o estadiamento, se ele é 1, 2, 3 ou 4, a gente leva diversos outros fatores, principalmente moleculares, para a gente classificar essa doença e decidir o tratamento. Então, além disso interferir na decisão do tratamento, isso também interfere no prognóstico. Eu sei se essa doença é mais grave ou menos grave, eu sei qual que é o índice de recorrência, se é maior ou menor, ou o índice de metástase, se é maior ou menor. Então, hoje em dia, isso é muito diversificado e a gente precisa de todos esses dados para a gente fazer a proposta de tratamento. E é muito legal desmistificar isso, né? Porque as pessoas sempre acham, né, que a população tem conhecimento grau 1, grau 2, grau 3, e elas acham que elas estão dando diagnóstico. E não, é feita toda essa análise. E aí, só querendo complementar um pouquinho, né, puxando para a minha área, eu acho que depois de tudo isso traçado, o quanto o paciente quer se curar, né? O quanto ele está decidido a lutar contra, também isso é muito importante, né, doutora? Sim. Não se entregar àquilo que... Eu acho que veio para você nesse momento. A esperança, a confiança que você tem no médico e no serviço onde você está tratando, a relação médico-paciente, né? E todas as intenções do paciente mesmo, isso ajuda muito a aceitação do tratamento, porque realmente não é um tratamento fácil, nem a parte cirúrgica, nem a parte da químio, nem a parte da hormonioterapia, nem a parte da radioterapia, tudo vai ter efeito colateral. Então, é muito importante todos esses aspectos emocionais de confiança, esperança, expectativa de vida, para que a gente possa levar essa fase, que vai ser uma fase ruim, mas com uma possibilidade de cura lá na frente. E uma das coisas que a doutora falou é muito importante, a história da relação médico-paciente-família, né? Eu lembro que eu não dava uma Neosaldina para minha mãe se a doutora Ana não falasse que podia. A gente ligava no qual pode, só se a doutora... Qualquer coisa, por mais que a gente saiba o que é um remédio, né? Então, como isso é importante, a gente ter esse retorno, ter esse respaldo para a gente poder cuidar também, né? Sim, porque sim. Os cuidadores são a família. Às vezes a gente tem um cuidador auxiliar, mas a família precisa confiar. Eu acho que o paciente é a família, e ela confia muito em você, né? Ela tem outro jeitão dela, mas ela confia. Então, assim, isso também deu muita força para a gente poder cuidar dela, né? Então, quanto isso é importante, né? Às vezes as pessoas também, eu vejo muito, né? Acontece, brigam com o médico, questionam o procedimento. Eu falo, gente, eles são formados para isso. Eles estão aqui para fazer o melhor. Sempre que você olhar para o teu médico, a primeira coisa... Nem você falou, empatia, você tem que gostar dele. Segunda coisa, confie nele. Ele estudou para isso, ele trabalha com isso, ele sabe o que ele está dizendo. Às vezes não te agrada, mas não significa que ele está errado, né? Porque às vezes, principalmente no câncer, né? Porque a gente quer negar e aí a gente fica caçando, brinco, pelo em ovo. Eu fiquei muito naquela recepção ali, eu escutava as coisas, falava, oh meu Deus, coitado, eu até rezava para vocês, eu falava, ô Senhor, né? Porque é isso, o paciente, ele se torna poliqueixoso, e até os familiares, porque são os familiares que têm que levar, e essa médica fez isso de novo. Não, gente, não foi a médica que fez, faz parte do processo de tratamento, a médica está te auxiliando a cuidar do seu familiar, né? Sim. Por isso que eu falo que entra toda uma questão emocional que as pessoas nem percebem, né? Eu tenho um colega que fala que a paciente com câncer de mama, a gente acaba casando com ela, né? Porque o tratamento ele é longo. Mesmo que o tratamento não vá ser longo, mas o acompanhamento vai ser longo. Então, assim, eu acho que essa questão da empatia, da confiança e do bom relacionamento médico-paciente é extremamente importante, porque vão ser aí no mínimo 5 anos de uma jornada juntos, se vendo... às vezes semanalmente, às vezes a cada mês, às vezes trimestral, semestral, até que você passa para o acompanhamento anual. Então, essa confiança é muito importante. E eu acho que tudo vem do conversar, a paciência, o escutar as expectativas, explicar até o momento que você entende que o paciente está entendendo aquilo que você está falando, dar as más notícias devagar,
sempre ter o apoio da família, e aí a família entrando junto é muito importante. Então, não é um paciente que você vai tratar sozinho. Você vai precisar do apoio da família, você vai precisar de ter a família ali do lado entendendo o que você está falando. É uma das coisas que eu percebia muito ali. As pessoas têm essa... Deixa eu só colar um negócio aqui, peraí, gente. Essa dificuldade de entender que a doença é do paciente e da família, né? Que o médico está ali para ajudar, principalmente no começo. Depois, eu acho que eles vão criando vínculo, vamos colocar assim, e aí eles entendem que vocês estão ali para ajudar, né? E se a gente for falar de fase, independente do tipo de câncer, qual é mais difícil, assim, deles aceitarem? Por exemplo, quando o primeiro é uma cirurgia, quando o primeiro é uma quimioterapia, tem algum que você acha que choca mais quando você dá o diagnóstico? Bom, a gente acabou de falar que o câncer de mama, na verdade, eles são vários tipos, né? A gente também vai customizar o tratamento de acordo com esses subtipos de câncer, de acordo com essa classificação. Então, hoje em dia, a gente não é aquele padrão cirurgia seguido de quimio e radioterapia. A gente sabe hoje em dia que a quimioterapia prévia ou quimioterapia neoadjuvante, que é aquela que a gente faz antes da cirurgia, traz benefícios em termos de cura para o paciente. Então, em muitas situações, claro, a depender do estadiamento, da idade da paciente, desse perfil molecular do câncer de mama, talvez a gente tenha indicação de entrar com a quimioterapia antes. Como isso não era o padrão de antigamente, é muito importante no momento que a paciente chega, que a gente explique isso para ela e que a gente mostre que isso tem resultado e que vale a pena fazer. O que é mais assustador? A cirurgia ou a quimioterapia? Isso é muito variável, isso depende muito da expectativa, da história de vida dos pacientes, porque a cirurgia, muitas vezes, com a necessidade de mastectomia, sem a possibilidade de uma reconstrução imediata, talvez ela seja mais assustadora pelo caráter da perda da mama, né? Mas, por outro lado, a questão da quimioterapia, por causa dos efeitos colaterais, e aí eu vou citar que o principal é a queda de cabelo, tá? Eu acho que o que mais pega, e geralmente eu até falo isso para as pacientes, é a queda de cabelo, porque é a única coisa que não tem remédio. O resto tudo passa, você fica bem depois de uns 5 dias, mas a queda de cabelo ela permanece até o final da quimioterapia. Então, eu acho que isso varia de paciente para paciente. E é um marco, né? Se a gente pensar na mulher, na feminilidade, o quanto o cabelo representa para a mulher, né? Eu lembro que a minha mãe, ela contava dia a dia. Dia que a doutora falou assim, ó, seu cabelo pode cair essa semana. Todo dia ela ia lá, ela fazia assim, nossa, tá tudo aqui. No outro dia ela acordava, nossa, tá tudo aqui. Nossa, mega feliz. Daí foi os dias que ela passou na casa dela, quando ela chegou em casa. Caiu tudo num dia só, tadinha. Daí aí começou. Sabe? Aí eu falei, e agora, né? Aí a gente tem uma máquina em casa do meu marido. Meu marido falou, não, eu vou raspar, senhora. Hoje sou eu que vou cuidar da senhora. Aí as crianças ficaram em volta, olha, volta no barbeiro. Fizemos uma brincadeira, porque tem criança no meio, enfim. Mas foi um marco, é um marco. O cair o cabelo e depois o nascer o cabelo. Você não lembra disso? O nascer e ela queria vir na consulta porque ela queria pintar o cabelo, tá, gente? Porque assim, nasceu, mas tava branco, tava chamando ela de velhinha. Ela estava incomodada, né? Que ela não é velhinha, ela tem só 78 anos. Então, ela queria pintar o cabelo, né? Ela queria saber quando ela poderia pintar o cabelo. Então, eu acho que é um marco, né? Assim. Eu acho que a retirada da mama também, na casa da minha mãe, acho que não, porque pela idade, mas eu acho que ela se vê mutilada. São 2 marcos emocionais, físicos e emocionais, a gente pode dizer, né? Sim. Que foi retirado de mim um pedaço que representa a minha feminilidade, no sentido de gerar, de prover, porque com muitas mulheres pode acontecer, né, antes de ter filho, enfim, cada um tem uma história. E também a questão do cabelo, que está muito ligada à feminilidade. Daí entra o emocional e o cabelo e como as pessoas lidam com isso, né? Exato. E como é muito legal. Tem família que raspa a cabeça junto, tem gente que usa os lenços coloridos. Eu comprei vários, mas ela ficou com 2 cinzas na cabeça, ela tá de mau humor. Ela ficou de turbante, né? Ela ficou de turbante. Ela ficava linda, muito chique de turbante. Eu comprei um monte para ela, de cor, de bicho. Ela falou, você acha que eu vou andar com essa onça na minha cabeça? Ela falava para mim, comprei para zoar, sabia que ela não ia usar. Mas, porque tem que ser mais leve, né? A gente tem que deixar esse momento um pouco mais tranquilo, né, doutora? Sim. Vamos nós lá. Deixa eu só voltar aqui para minha tela aqui.
E, bom, acho que a porcentagem de cura também não tem como a gente falar, né, doutora? Sabendo, depois de tudo isso que a senhora explicou, da questão das células, da questão de como chegou, quando é diagnosticado, porcentagem de cura hoje, como é que é isso? Isso, né, a gente tem médias, né? Mas a gente pode falar assim, que no câncer de mama estadio clínico 1, aquele que está restrito à mama, que é menor de 2 centímetros, que não tem comprometimento de linfonodo, que tem um perfil molecular melhor, né? Que seja receptor de estrógeno e progesterona positivo, HER2, que é outro marcador importante negativo, chance de cura muito maior que 90%, tá? E é aí que está o papel da detecção precoce, né? Que é representado pela mamografia. E se você, à medida que isso vai avançando, você tem um tumor maior do que 5 centímetros, você tem um comprometimento de mais de 4 ou mais de 10 linfonodos, essa chance vai diminuindo, mas a gente ainda fala em cura. No cenário metastático, que é o que a gente chama de estadio clínico 4, quando a doença já saiu da mama, caiu na corrente sanguínea e passou para órgãos à distância, tá? Tipo pulmão, fígado, aí geralmente a gente não fala em cura. Mas, hoje em dia, com toda a tecnologia disponível, a gente tem sobrevidas muito longas, com diversos tratamentos que nós temos opção, exatamente customizados, baseado nesse perfil molecular da paciente, e a gente tem muitas pacientes com doença indolente que sobrevivem muitos anos. Então, a gente precisa pensar muito. Nós temos aquela etapa ali do estadio clínico 3 para trás, que a gente está pensando em cura, que vai operar, que vai fazer tratamento adjuvante, que vai fazer tratamento neoadjuvante. Mas a gente tem esse outro aspecto da doença estadio clínico 4, que a gente vai ter uma sobrevida longa, com tratamento, e aí a gente precisa pensar muito bem a respeito dos efeitos colaterais. Então, a gente vai levar em consideração, na escolha do tratamento, também os efeitos colaterais. Eu não posso fazer uma quimioterapia mieloablativa que vá dar neutropenia febril, que é um efeito colateral grave, por 10 anos. A paciente não tolera, né? Então, aí que a gente vai ter que aprender e vão surgindo novos tratamentos. A qualidade dessa sobrevida. Então, assim, vocês fazem essa avaliação, porque ela pode ter uma sobrevida de 10 anos, mas se ela tiver, por exemplo... se eu precisar de quimioterapia por 10 anos, vai ser impossível, né? Mas eu tenho outros tratamentos, principalmente terapia-alvo, a imunoterapia, que é um pouco menos usada, mas já tem bastante indicação em câncer de mama, que vão ser tratamentos que a gente tem uma eficácia, mas com menos efeito colateral do que uma quimioterapia padrão. Entendi. Ele tem bem menos efeito colateral. Então. Menos efeito colateral. Uhum.